E como é que foi aí a transição? De onde é que veio essa ideia do mentor financeiro? Depois teve as experiências empreendedoras? Isso, exatamente. Então, assim, como é que isso surge, né? Em 2011 eu casei com Clarissa. Né? Estamos aí há 16 anos juntos, tá certo? Aquela musiquinha romântica no fundo. Eu canto For This Moment. Não canta, não. Estamos aí, vamos completar aí 11 anos de casado. E em 2011 a gente casou. A gente não teve uma educação financeira, como é comum da maioria dos brasileiros, né? Eu sou bem mal educado, meu filho, também. Financeiramente. É uma coisa que são 3 coisas que eu sinto falta de ser ensinado na escola, não depois em faculdade e tal. Mas um é educação financeira, outro empreendedorismo e o outro programação, porque já tem países mais desenvolvidos que você aprende programação na escola, no fundamental, assim, porque meio que a coisa que vai ser obrigado no futuro. Básico para a vida, né? A partir de agora, com o avanço das coisas. Mas, assim, empreendedorismo, mesmo que você não queira ser empresário, empreendedorismo é empreender na sua vida, no dia a dia, né? E a educação financeira, gente, é básico. Infelizmente, aqui a gente é muito mal educado financeiramente nesse aspecto, né? Eu não tenho conhecimento tanto assim sobre essa parte de programação, mas pelo menos por esses 2 pontos aí eu concordo com você. Acredito também que há uma falência, né, no modelo educacional em função disso, porque, gostando ou não, acho que todos nós somos vendedores, no final das contas, né? Então, por exemplo, enquanto professor de física, hoje eu tenho mais clareza disso, mas enquanto professor de física eu sou um vendedor na sala de aula. Porque vendedor é aquele que faz com que as pessoas comprem a sua ideia. Uhum. Então, por exemplo, na hora que eu consigo convencer meus alunos, adolescentes ali, de 15, 16 anos, que estão com celulares, que estão com redes sociais, são muito mais atrativas, né, que são programadas, feitas para isso, convencer para que ele preste atenção na minha aula, para que ele compreenda que aprender as leis de Newton pode ser importante para ele. Né? Pode ser que até que ele não use, na maioria das vezes, nem vai usar na vida dele, mas que para ele alcançar uma determinada etapa da vida, se ele quer fazer uma graduação, por exemplo, ele precisa daquele conhecimento para fazer um exame de seleção. Então, eu estou vendendo essa minha ideia, vendendo que a física é importante, vendendo que ele precisa aprender aquilo. Então, hoje eu tenho essa visão. Né? Enquanto hoje, por exemplo, você é um veterinário, né? Você está estudando, a Débora está estudando para isso, né? Isso. E Eric Formei já. Não parece não, né? Não parece não, mas ela é veterinária. Eu tô aqui atendendo um bicho aqui. Os bichos da minha cabeça. Então, nesse caso, por exemplo, a rede social é uma ferramenta muito grande hoje. E na rede social é onde a gente vende também nossos produtos. Então, hoje, um profissional que ele não se posiciona nas redes sociais ou não sabe se posicionar nas redes sociais, ele já está em desvantagem em relação aos outros. Então, no final das contas, todos nós somos vendedores. A gente ainda tem uma imagem negativa, né? Que vendedor é chato, que vendedor é insistente, né? Que vendedor tá ali para perturbar. Na verdade, a gente tem um problema cultural no Brasil, do meu ponto de vista, que é assim, a gente tem dificuldade de celebrar nosso próprio sucesso. Ambição é feio, entendeu? E a gente não consegue lidar com o fracasso como uma forma de aprendizado para caminhar naquela direção. Então, são 3 problemas culturais que eu acho que afeta drasticamente o desenvolvimento da sociedade do país como um todo. Aqui, infelizmente, o empresário muitas vezes é visto como o cara que só quer o lucro desenfreado e tal, o cara que não quer ter chefe, e na verdade é tudo o contrário. Você é empresário, a gente sabe que trabalha mais do que quantas horas por dia você trabalha. É verdade. Muita gente diz assim, eu vou empreender porque eu não quero trabalhar 8 horas por dia, aí vai trocar por 24 horas por dia, que é isso a realidade de um empreendedor, de um empresário, né? Exatamente. E do mesmo jeito que você falou, assim, que também se tornou empreendedor por causa de deixar um legado, por querer deixar mudar a vida das pessoas, da mesma forma também na parte de mentoria e tal, é a motivação da maioria das pessoas, né? O dinheiro e tudo é consequência, mas tem já vi uma vez numa entrevista o cara falando qual é o segredo para se tornar bilionário, né? Aí, se você acha que é para ficar bilionário rico e parar de trabalhar, você não vai, já tá errado, porque a maioria dos caras que se tornam bilionários continuam fazendo, porque não é pelo dinheiro, é pelo o tesão de fazer uma coisa que vai mudar a vida das pessoas, né? Quando você cria uma empresa, por exemplo, como a gente falando de startup, né? Como que virou o que virou, mas começou como uma startup, Uber, iFood e tal, mudam uma cultura, mudam a forma como as pessoas lidam com aquilo, e isso aqui é legal. E o retorno financeiro, ele está justamente, eu estudando, né, sobre finanças, sobre educação financeira, o retorno, ele está relacionado com o número de vidas que você impacta. Então, por exemplo, o cara se tornar milionário ou bilionário... Eu tô impactando pouquíssimas pessoas.
Pois é. Preocupado. Calma, a gente vai mudar isso. A gente tá impactando. Galera, assista aí pra ser impactado por mim, pelo amor de Deus. Mas é justamente essa ideia. Então, se você impacta uma quantidade X, você chega ali nos seus milhões. Se você impactar uma quantidade maior de pessoas, você vai chegar aos seus bilhões. Por exemplo, quantas vidas o Uber impacta? Né? Quantas pessoas se locomovem no mundo hoje através do Uber? Sim, faz todo sentido. Né? Então isso está relacionado. E, por exemplo, quanto professor de física, né, eu tenho um número limitado de pessoas ali para impactar, que são as pessoas, por exemplo, que estão ali na minha sala de aula, vamos dizer assim, em torno de 200 alunos por semana. São mais ou menos isso que eu trabalho, por exemplo, ao longo do ano. E como mentor de investimentos, como mentor financeiro, né, eu posso impactar muito mais vidas, porque as pessoas, novamente, né, elas jogam o jogo do dinheiro diariamente. E aí, voltando a essa questão da educação financeira, também é algo que hoje me chama muita atenção, porque você vê, por exemplo, o conceito básico dos investimentos é os juros compostos. O que é os juros compostos? É o juros sobre juros. É o dinheiro fazendo mais dinheiro, é o dinheiro trabalhando para você. Né? E a gente estuda isso na educação básica, estuda isso no fundamental, estuda isso no médio. Se os alunos aprendessem verdadeiramente o poder dos juros compostos, a gente teria uma quantidade muito menor de endividados. Hoje, 2/3 da população brasileira é endividada. Oi, 2/3 da população brasileira. Nunca me enquadrei tanto no número como hoje, meu filho. Né? Então, assim, se essas pessoas elas soubessem o poder dos juros compostos, elas deixariam de ser tomadoras de dinheiro, devedores, para ser investidores. Então, ao invés de tomar dinheiro e pagar juros, elas estariam emprestando dinheiro e recebendo juros. Então, esse é um conceito que a gente percebe que seria um conceito básico dentro da educação, que poderia ser trabalhado numa perspectiva diferente, para que isso tivesse resultado. E, inclusive, assim, depois eu vou conversar com o Diego sobre algumas ideias que eu tenho, e ela perpassa um pouco disso, de impactar, por exemplo, jovens que estão ali na educação básica, até principalmente de baixa renda, né, ou de escola pública, e de repente a gente tem um projeto que eu tenho algumas ideias e que de repente isso possa ser viável. Né? Hoje, vou citar aqui rapidinho, mas se a gente falar que, sob o ponto de vista dos investimentos, se a gente pensar aqui em investimentos mensais, por exemplo, de R$300 por mês, durante 30 anos, que é o tempo em média que você contribui para o INSS, 35 anos, né? Isso representa um patrimônio financeiro de R$1 milhão. Se a gente pegar uma taxa de juros de 12%, de 1% por mês, né? 12% ao ano, 1% por mês. Então, imagina só, R$300. Para muitas pessoas, isso obviamente impacta muito. Mas para muitas outras pessoas que estão começando a entrar no mercado de trabalho, né, e que às vezes não têm compromissos financeiros ainda, se elas tivessem esse conhecimento e de como fazer isso, provavelmente elas conseguiriam se adequar.